Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, esse aqui é um vídeo que vai deixar muita gente confusa. Por quê? O Mourão concedeu uma entrevista ao Valor Econômico, eu li na íntegra, separei aqui vários trechos, concordo com alguns. Aí quem tá chegando aqui e não me conhece vai falar: ih, lá vem esse bolsonarista. E discordo de outros pontos. Aí que alguém que chegar aqui vai falar: ih, lá vem esse petista. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou um nacionalista, um desenvolvimentista e quero o melhor para o meu país. Então, se a ideia aqui for correta, no sentido de dar ao Brasil a condição dele crescer, se desenvolver, gerar emprego, renda, melhorar a vida das pessoas, eu vou estar junto. Não importa se vem do Mourão, da Gleisi Hoffmann, do Lula, do Bolsonaro, enfim, tem que ver o que de concreto a gente tem para mudar no Brasil. E Mourão traz aqui alguns pontos interessantes. Claro que outros eu vou criticar aqui tranquilamente. Quero trazer mais antes, eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito. Se puder, nos dê essa força, se inscreva no canal. A gente está aí buscando 100 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Se inscrevendo ou, se já está inscrito, deixa o like se gostar do vídeo, compartilha com mais pessoas, comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Pessoal, então é o seguinte, eu não vou ler todas as perguntas e respostas, senão ficaria um vídeo muito extenso. Vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser ler na íntegra. Mas a primeira pergunta foi: como estão esses últimos dias de governo? Aí o Mourão respondeu: estamos no ritmo daquela musiquinha Se Acabou. Estamos no ritmo de limpar mesinhas, preparar as coisas. O tempo está comendo aí, pô. Um novo inquilino, Geraldo Alckmin, que tá entre parênteses aqui, está chegando. Não falou do Lula, né? É porque o Alckmin que tá cuidando realmente da transição. Ele que tá lá dialogando com mais pessoas, inclusive já fez um contato com o Mourão e também com Bolsonaro. Sobre a relação do novo governo com o Congresso, ele acha que terá que negociar bastante, mas que muitos políticos que em tese seriam de oposição podem flexibilizar e se juntar aos apoiadores, disse ele. Ele criticou a PEC da transição, mas defendeu, vejam bem, aqui eu já começo elogiando o Mourão, que o atual teto de gastos já nasceu errado e está chegando no limite. Então, importante essa constatação dele aqui, e ele vai explicar. Certamente surpreendeu o entrevistador ali, que perguntou: por que o senhor acha que a regra do teto nasceu errada? A resposta dele: eu era secretário de Economia e Finanças do Exército quando ela foi lançada, em 2016. Eu reuni o alto comando do Exército e mostrei. Aqui, o orçamento é uma pizza. A pizza só pode aumentar de acordo com a inflação, mas tem fatia que aumenta mais. Consequentemente, as outras fatias serão comprimidas, principalmente as despesas discricionárias. E foi aonde a gente chegou. Aí depois ele vai comentar outras questões envolvendo a coisa de um Congresso com boa gente, muita gente de direita, com um governo em tese de esquerda. Não vou entrar nesses detalhes. Logo em seguida vem uma pergunta que é a seguinte: como o senhor vê esse movimento pedindo intervenção federal na frente dos quartéis? Pessoal, a resposta dele aqui é muito importante, mas muito mesmo, vale a pena a gente ficar atento e ver o recado que ele vai passar para os manifestantes. A resposta dele é a seguinte: desde 2015 tem um grupo na sociedade brasileira inconformado com a corrupção e com a falta de resposta mais rápida do nosso sistema judicial. E esse pessoal acha que a solução, vejam, é ter um golpe militar aqui. Aí fazem uma interpretação enviesada do artigo 142 da Constituição. A nossa visão do artigo 142 coloca 3 missões para as Forças Armadas: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, garantia da lei e da ordem. Tem gente que interpreta que a garantia dos poderes constitucionais seria um poder moderador concedido às Forças Armadas. Aí, até a interpretação disso é complicada. E ele foi indagado: que mensagem então o senhor enviaria para essas pessoas? Vejam bem, Mourão responde: a minha mensagem é muito clara. Nós temos que viver para lutar no outro dia. Não adianta querer morrer hoje. Senão, não vamos viver para lutar amanhã. Viver para constituirmos uma força tremenda. Temos um capital político de 58 milhões de pessoas. Podemos, em 2024, bem planejados, abraçar um bom número de prefeituras, base do sistema político e ganhar a eleição em 2026. Bom, aqui manda um recado claro, no sentido de que aceita o resultado das urnas e bola pra frente.
Ficou claríssimo isso aqui. Agora, eu discordo dele profundamente nessa coisa de capital político de 58 milhões, né, para o Bolsonaro ou para a direita, como queiram ou extrema direita. Como eu discordo que o Lula tem um capital político de 60 milhões de votos, porque muitos votaram não por simpatia, não porque gostava, seja de Lula ou de Bolsonaro, mas porque rejeitava mais o outro. Então, muitos desses 60 milhões votaram no Lula tapando o nariz, né? Por quê? Porque rejeitavam demais Bolsonaro. E o inverso aconteceu. Votaram no Bolsonaro com vergonha, sem divulgar. Por quê? Porque rejeitavam mais o Lula. Então não são eleitores deles. Foram eleitores de ocasião. Isso aqui não significa que eles têm esse capital político. Voltando aqui à entrevista, o Valor pergunta: ganhar então com Bolsonaro, já que ele falou na resposta anterior, ganhar em 2026? A resposta do Mourão: com Bolsonaro ou outro nome. Temos o Tarcísio de Freitas, que ganhou uma eleição em São Paulo que ninguém esperava que ele ganhasse. Só lembrando que o Mourão é do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio de Freitas, e aqui, né, ele coloca um nome que de fato está bem cotado entre esses apoiadores de Bolsonaro, né, que, olha, já estão insatisfeitos com o comportamento do presidente. O Tarcísio tem se mostrado um pouco mais moderado, venceu São Paulo. Claro que a força dele em 2026 dependerá de como será o governo dele. Se ele for muito bem avaliado, não tenhamos dúvidas que ele se tornará, assim, um nome, né, para ser colocado ali na discussão. Valor pergunta: quem vai capitanear essa luta da direita? Vejam isso agora. O presidente Bolsonaro, quando emergir do retiro espiritual dele, isso aqui vai ter bolsonarista chiando aí, esses mais fanáticos, vai compreender que ganhou esse capital. Não ganhou não, Mourão, lamento, mas eu discordo. Acho que ele tem que se posicionar no espectro político, trabalhar politicamente. Vai ser a primeira vez desde 89 que ele não tem mandato. São 33 anos, é uma vida. É ele entender que agora ele terá uma posição dentro do PL de presidente de honra. Aqui eu faço um parênteses para dizer a vocês que o Bolsonaro terá um salário, não uma remuneração, não dá nem para falar que é salário, uma remuneração de R$40 mil por mês. E eu lembro de muitos bolsonaristas criticando o salário bem menor, em torno da metade disso que o Ciro, né, tem, eu acho que não sei se tem ainda, como vice-presidente do PDT, que o próprio Lula também tinha lá do PT. Então, né, faz parte, porque eles dedicam a vida deles, abrem mão de um monte de coisa para dedicar a vida partidária, viajando, conversando com as pessoas. Então eu não sou contra essa remuneração, mas é engraçado que Bolsonaro terá um salário bem maior do que Lula e Ciro, por exemplo, que foram muito criticados por bolsonaristas. Coisa curiosa, o mundo capota, né? Ou seja, continua ele, aqui em Brasília, articulando, tem todo o capital para voltar muito bem em 2026, desde que ele saiba explorar bem isso aí. Aí entra num ponto importante. Fala-se na hipótese de Bolsonaro não entregar a faixa. O senhor ficaria com essa atribuição? Responde ele: acho que está havendo uma distorção, porque passagem de faixa é do presidente que sai para o presidente que entra. Se o presidente, vamos dizer assim, ele não vai querer passar a faixa, não adianta dizer que eu vou passar. Eu não sou o presidente, eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então, se é para dobrar bonitinho e entregar para o Lula, pô, qualquer um pode ir ali e entregar. Aí o jornalista insiste: o senhor não vai assumir essa missão? Ele responde: não é o caso. Portanto, ele diz que não vai nem colocar a faixa para tirar e entregar para o Lula e também não vai cumprir essa função de dobrar bonitinho e entregar, porque segundo ele, qualquer um pode fazer isso. E aí, insistiram no ponto. Aqui vai dar uma outra cutucada no Bolsonaro. A pergunta foi: e acha que Bolsonaro deveria entregar a faixa? E ele responde: acho que seria um grande gesto. Sou um grande fã do Churchill. Tem um aforismo dele que diz que na guerra você tem de ter determinação, na vitória tem que ser magnânimo e na derrota tem que ser altivo e desafiador. Acho que seria um gesto de altivez e de desafio. Aí abre aspas, se ele fosse Bolsonaro falando: toma aí, te vira agora aí, meu irmão, te vejo em 2026. Bom, eu duvido muito que Bolsonaro tenha essa grandeza de passar a faixa, de cumprir esse rito importante aqui, né, da democracia, não só no Brasil, mas de vários países. Duvido muito mesmo.
Aí ele vai entrar em questões envolvendo o judiciário, não vou entrar nesses pontos, mas insisto, o link está no comentário fixo, quem quiser ler na íntegra, e vai dar detalhes importantes da relação do governo com o Centrão e a questão do orçamento secreto. Pergunta: o governo Bolsonaro teve duas fases muito distintas, antes e depois da entrada da turma mais política, de integrantes do Centrão. Como viu a mudança? Resposta dele: primeiro, o governo veio com uma visão idílica de que poderia governar com as bancadas temáticas. Botou a Tereza Cristina na agricultura, aí tem um cara da bala, o cara da Bíblia. Isso não controla ninguém. Se o partido não consegue controlar, imagina a bancada. Aí, vejam bem, veio a pandemia, um balde de água fria. A gente tinha aprovado a reforma da Previdência, entregado uma reforma administrativa e parte da reforma tributária. Parou tudo. Entrou o pavor. O que vai acontecer? Vai cair a economia e não vou conseguir ser reeleito? Digo pensando como se fosse o presidente. Ele fez aqui essa consideração. Aí ele entrou de cabeça na pandemia. Acho que ele poderia ter refluído de algumas declarações que ele deu, que no final acabaram por prejudicar o processo de reeleição. Começaram, diz ele aqui, a aparecer os pedidos de impeachment. E ele, vejam bem, teve que mudar o relacionamento dele, chamar realmente os profissionais. Aquela história, estávamos jogando meio amadoristicamente. Agora vamos botar os profissionais em campo. Aqui ele praticamente confessa que foram os pedidos de impeachment que fizeram Bolsonaro buscar os profissionais. São quem? São aqui aqueles que fazem parte do Centrão, ou seja, o Centrão foi não para dar governabilidade, para aprovar projetos, não, mas para salvar a pele de Bolsonaro. É como já aconteceu no passado, é pelo poder e não pelo país. Aí o Valor perguntou: o que aconteceu então? Aí se acalmou, disse ele, o relacionamento, mas perdemos o controle do orçamento. Em troca, o tal orçamento secreto, que segundo ele não é secreto, foi um processo. No governo Dilma, foram as emendas individuais, que se tornaram obrigatórias porque ele estava mal. No Temer, foi emenda de bancada. Com a gente mal, foi a emenda de relator. Aí perdeu-se o controle do orçamento pelo executivo, o que eu acho um absurdo. Aqui, mais uma vez, eu vou concordar com o Mourão. Eu também acho um absurdo. Aí foi perguntado para ele se ele é a favor de o executivo voltar a comandar o orçamento. Ele respondeu: lógico, como tem que funcionar o executivo. Prepara a peça orçamentária, entrega para o Congresso, vai se estabelecer as prioridades e o governo executa. Concordo perfeitamente com ele aqui. E eu espero, inclusive, que o Mourão, senador, atue para mudar essa excrescência que é a tal da emenda de relator que o Bolsonaro aceitou rendido que estava lá ao Centrão. Aí ele vai entrar num ponto agora que eu vou discordar de novo. Perguntado onde o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, Mourão respondeu: acho que Bolsonaro poderia ter ganhado essa eleição tranquilamente, mas a discussão da Covid, é aqui que eu vou discordar dele, foi muito negativa em cima da gente. Apesar de o governo ter feito tudo certo, ele contratou gente, comprou os insumos, habilitou o leito de UTI, colocou o dinheiro na mão dos estados e municípios, abriu linha de crédito, pagou o salário e no social pagou o auxílio emergencial. Bom, parte disso aqui é verdade, mas Mourão, menos. O governo errou e errou muito. Pazuello, né, general aí do Exército, no Ministério da Saúde, é um tapa na cara da sociedade. Poderíamos ter começado, outro ponto, a vacinar bem antes e só não atrasou mais porque o Dória, apesar do marketing excessivo, fez a coisa certa em relação à vacina. Sem falar no péssimo exemplo de Bolsonaro como líder, né, que é para muita gente, que se inspirava nele, e ele, enfim, é um negócio inacreditável, o comportamento pessoal dele, que sim, não é coisa, não é frescura. Bolsonaro errou muito também nesse comportamento, e claro, os seus ministros, né, também erravam nesse sentido de incentivar a população a desrespeitar as orientações, né, de quem entendia de fato do assunto. Pode ter tido um exagero no começo, quando não se conhecia do vírus, sim, mas Bolsonaro, até depois de ter provado, né, a eficácia da vacina, tinha discurso desestimulando a vacinação, levantando suspeitas infundadas. E aí perguntaram para ele onde foi o erro. Aí dizia ele que o erro foi no discurso. Não foi só no discurso, não. Teve ação muito errada do governo de Bolsonaro em relação à pandemia, claro, em relação ao governo em vários aspectos. Mas a pandemia eu acho que pegou bastante para ele não ser reeleito. Diz ele, o cara comprava vacina, o cara é quem? Bolsonaro. E falava mal de vacina, pô. Esse discurso aí não foi bom. Isso que prejudicou o presidente. Ele tinha todas as condições
de ganhar. Aí ele vai trazer alguns outros pontos aqui, né, levantando a bola do governo, falando que o mundo inteiro tem problema de inflação, que o governo tinha tudo para ser reeleito e seguir. Olha, realmente o mundo está com problema com inflação. Agora, o Brasil, o problema da inflação é falta de responsabilidade do governo em relação a algumas coisas simples. Preço do diesel, por exemplo. Alguém já viu diesel mais caro que gasolina? Aqui no Brasil, né, nunca teve isso, agora tem. E aí alguém pode pensar, mas é porque senão vai dar prejuízo à Petrobras. O lucro da Petrobras nesse ano foi em torno de 180 bilhões de reais. Isso, nessa quantidade é um roubo. Eu não sou contra o lucro, mas desse tanto, cá entre nós, é um assalto aos cofres do povo trabalhador, de quem produz. E aí esse diesel alto reflete no frete e no preço de tudo. Sem falar na questão da energia dolarizada, acabaram com o estoque regulador para controlar preço de alguns alimentos. E aí, qual que é a medida adotada desde Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma, Temer? Aumenta o juro, que prejudica as empresas, as pessoas, a União e agrada quem? Os rentistas. E o Brasil tem hoje o juro real, que é o juro descontado da inflação, mais alto do mundo. É realmente coisas do Brasil com esse modelo econômico que prejudica quem trabalha, quem produz e beneficia uma pequena minoria que lucra e lucra muito na tragédia. Pessoal, então é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais!